Se torne membro do clube do canal no Edson Castro Oficial e tenha acesso a conteúdo exclusivo, entrevistas exclusivas que a gente faz com convidados, cortes exclusivos e tudo isso por R$5, menos do que uma coquinha gelada. Além de conteúdo exclusivo, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos como esse no YouTube. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Vocês já viram a diferença de propaganda de novela para propaganda de série americana? Vamos ver o nosso mano aqui, José Machado, falando um pouquinho sobre isso daqui, ó. Fala, José. Novelas brasileiras, a gente tem publicidades tão escrachadas e tão escancaradas, como em Vale Tudo, por exemplo, que fica óbvio que estão tentando te vender alguma coisa. Porém, em comparação aos filmes norte-americanos, a gente já não tem isso. As publicidades nos filmes estadunidenses são muito sutis. A marca aparece ali fazendo parte do enredo, parte da narrativa, e muitas vezes a gente nem percebe que é uma publi. Em termos mais técnicos, a gente chama de product placement, que é a inserção da marca dentro ali do audiovisual, do entretenimento. Muita gente pode dizer que a forma como as marcas se inserem nos filmes e nas séries norte-americanas é melhor, porque não fica aquela coisa robotizada e grotesca. Porém, no Brasil, funciona exatamente como a novela Vale Tudo vem fazendo. De forma bem escrachada e até um pouco cafona mesmo. Isso está diretamente ligado ao comportamento do público. Que no Brasil, funciona, embora a gente reclame, é assim que a gente consegue perceber a marca e é assim que a gente é literalmente influenciado a comprar aquele produto. Já com o público norte-americano, essa forma de publicidade não funciona bem. Existe uma pesquisa lá de 2012 da FGV, feita pelo Ricardo Boeng da Silveira, em que eles fazem pesquisas entre o público brasileiro e o público norte-americano, em como esse público vai receber as marcas que estão inseridas dentro dos filmes. E o resultado que eles chegaram foi, quando a marca ela é inserida de forma sutil, como segundo plano ou dentro da narrativa, os norte-americanos conseguem perceber e notar aquela marca com muito mais facilidade do que os brasileiros. Nós, brasileiros, culturalmente já somos ensinados a perceber a marca de uma forma bem explícita. Quando ela aparece em segundo plano e ela não é nem verbalizada dentro do diálogo, a gente nem nota, a gente esquece que a marca passou por ali, que a marca estava naquela cena. E, gente, isso é comprovado com base em pesquisas. Nós só percebemos a marca ali quando a gente tem, por exemplo, a Solange Duprá falando sobre todos os benefícios do produto e como que você vai ser muito feliz se você comprar aquele produto. Pô, vou dar um exemplaço pra vocês aqui dos melhores product placements que existem e de alguns que são muito requisitados. James Bond. O James Bond, em um dos seus últimos filmes, ele mudou algumas coisinhas dele. E uma das principais que ele mudou foi uma muito simples. Mas assim, que que é basicaça, assim. Que é o James Bond virou um garoto propaganda da Heineken. E olha que doideira, assim. Então a gente tá mudando uma coisa que é associada ao personagem. E é uma coisa que a gente tinha já de 1000 anos. E, pô, que era assim, ele bebe o martini com vodka batido, não mexido, né? E aí você tem agora o meu querido James Bond bebendo uma cerveja. Pô, mas James Bond vai beber uma cerveja? Não, ele não vai beber qualquer cerveja. Ele vai beber uma Heineken Zona. Então você vai ter ele aqui numa cena que eu achei na qualidade de um Nintendo 64. Ele aqui com uma caminha aqui, ó, tomando uma Heineken. Então você vai ter, pra você ter uma ideia, olha como isso funciona já há anos. O Sean Connery, ele entra com um Submariner no 007 contra Dr. No, que era o relógio dele. Tanto que ele tem personalizações dele, né, naquele relógio, né? Não é uma pulseira original, uma pulseira que ele mesmo colocou, que ele trocou e tal. E o Submariner se torna um relógio icônico porque ele tá no pulso do 007. Se torna um relógio, tipo, clássico. Mega icônico. E a Rolex se torna já era uma marca gigantesca, mas se torna mais gigantesca ainda porque tá num personagem associado enorme dessa brincadeira daí, só da associação, né? A Ômega, né, paga uma fortuna pra ser o relógio do 007 hoje em dia, porque você tem associação com aquele personagem e o 007 ele não precisa fazer em nenhum momento como uma novela na Globo, que é assim, espere, Moneypenny, eu irei apertar aqui no meu relógio Ômega o botão certo para poder apertar o laser para destruir, né, a janela para cair. Mas qual que é a grande questão? É que o cinema... Gente, TV é legal, é bacana. Mas o cinema, ainda mais nas antigas, hoje em dia talvez perca um pouco disso.
Mas o cinema é muito forte. O cinema ele tem um poder de aspiração que a gente tem, assim, da gente querer aspirar a ser, da gente querer imitar, da gente querer copiar, da gente querer estar lá, gigantesco. É o Bumblebee virando um Camaro no lugar de um Fusca. O Bumblebee era um Fusca, pra quem não lembra, né? E ele vira um Camaro justamente porque, se eu não me engano, o Michael Bay e a Paramount fazem um acordo com a GM. O Camaro é da GM, não é? Chevrolet, caralho. O Camaro, ele faz um acordo com a Chevrolet, né? Eles fazem tudo um acordo ali pra colocar o Camaro e pro Camaro virar assim... Ah, é da GM, porra, tô viajando. Pra todos os carros, se eu não me engano, do filme do Transformers, eles são da GM. Tá? Todos os carros, né? Isso é uma loucura ali. E isso vira um bagulho muito icônico, né? Só que em nenhum momento você vê, tipo, o Bumblebee falando, não, corram, né, para o nosso Camaro Chevrolet 4.8, 5.0. Mas por quê? Porque já tá no filme, é um filme que vai ter milhões de espectadores, vai ver lá boneco, você vai ver o trailer, você vai ver o videoclipe do Linkin Park, você vai ver as cenas, você vai ver os melhores momentos, você vai querer ser... os personagens, você vai querer ser amigo do Bumblebee. Existe essa aspiração muito grande. O Indiana Jones, você vai querer ter a jaqueta do Indiana Jones, você vai querer ter o chapéu do Indiana Jones. Existe essa coisa de aspiração gigantesca que a sua atenção tá tão focada no cinema, você não tem mais distração nenhuma, que você consegue estar olhando ali você tá aspirando aquilo, né? O 007 é isso, você quer usar o terno do 007, quer usar o carro do 007. Em 007, Um Novo Dia pra Morrer, teve uma mudança... Não, em 007, O Amanhã Nunca Morre, teve uma mudança gigantesca, que o 007, ele dirige uma motoca da BMW. Isso daí foi caralho, uma motoca da BMW, que foda. E era assim, era um product placement bizarro. Na época, isso foi tipo um furor gigantesco, foi até meio alvo de reportagens, porque o 007, ele sobe na motoca, e assim... brabíssimo ele nessa motoca, nessa cena daqui, com a nossa amiga que foi fazer tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E era essa grande questão, assim, dá um closezão dele no logo, e é uma puta de uma cena dele fugindo dos bandidos, e tocando aquela... E aí nos anos 90, que era o auge, né? E aí acho que no do Daniel Craig, ele tá de Triumph. Tudo isso é pago, gente. Você acha que é barato você ser a motoca do 007? É muito difícil isso ser orgânico. É muito difícil, assim. Os caras precisam pagar, mas é porque o 007, ele é um ícone muito maior do que, tipo, as pessoas querem ser, querem imitar, você quer consumir. Isso é um marketing muito maior. A novela, ela tá em segundo plano na casa da pessoa. A novela, ela tá passando no fundo. A dona Eulália, ela tá cozinhando. A dona Eulália, às vezes, nem tá vendo a cena da novela direito. Ela tá olhando ali de rabo de olho, tá falando com o marido, tá costurando, tá passando ferro. O cara o Carlinhos tá limpando a casa, tá no celular. Então a novela, ela precisa parar e falar assim: olá, Pedro, nosso relacionamento está em crise, mas pararei agora para usar o homo duplação. Nossa, Sheila, parará nossa discussão para usar o homo duplação? O homo duplação deve ser muito bom. Não, o homo duplação, ele é muito bom. Ele passa 2 vezes a ação homo nas nossas camisas e fica duplamente mais branco. Duplamente mais branco é testado por 9 entre cada 10 especialistas. Meu Deus, deixa eu ver como ele fica branco. Fica parecendo o episódio do Chaves, que eles recebem a máquina de lavar roupa, lembra? Mas é porque também é um padrão de atenção, né? A TV, ela tá lá, ela tá na sala, mas ela é um... Ainda mais hoje em dia, ela é uma segunda tela, né? Não é mais que a segunda tela do celular, a TV é a segunda tela, muitas vezes, né? Mesmo que às vezes não tenha nada a ver com o que tá acontecendo ali na história da novela. Já a percepção dos norte-americanos, quando a marca, ela interrompe a narrativa, o andamento da história, é péssima, é muito negativa. Eles, culturalmente, não estão acostumados a serem interrompidos, a ter essa publicidade tão invasiva. Então, a melhor forma, a forma mais assertiva de convencê-los, né, e persuadi-los a comprar aquele produto e notar o produto ali dentro da história é de forma sutil, é em segundo plano, de uma forma que aquela marca se insira dentro da história
com o maior nível de sentido possível. Já com a gente não é nem um pouco assertivo, porque a gente nem percebe a marca ali na maioria das vezes. Claro que esse não é o único motivo, envolve muitas outras questões também. Por exemplo, nas novelas, o principal lucro é a publicidade, né? Uma das coisas que mais dá retorno financeiro ali pro estúdio que tá produzindo. Já nos filmes, o product placement é interessante, é mais uma fonte de renda ali pro estúdio, mas não é a principal. Então, ter marcas dentro da história ali de uma produção norte-americana não é o principal, talvez. Já no Brasil, nas novelas brasileiras, gente, o tanto que um estúdio lucra com merchandising é absurdo, é muito dinheiro. Por exemplo, em um capítulo de Vale Tudo, que foi o capítulo do assassinato da Odete Roitman, a TV Globo lucrou mais de 30 milhões de reais com inserção de marcas nesse capítulo. Em um único capítulo, vocês têm noção? É muito vantajoso para eles. As publicidades e inserção de marca talvez seja a principal fonte ali de faturamento dessas novelas, além da audiência, claro, mas enfim, as marcas inserindo é o que mais vale a pena para eles. Enfim, Vale Publi segue sendo a novela de maior faturamento da história da TV Globo. E não é para menos, né? A gente realmente é influenciado, as marcas estão vendo um retorno. Por isso que fica aquela coisa ali, bem propaganda, bem publicitária, porque com a gente só funciona assim. E acho que assim, uma coisa que ele não citou, e acho que ele é um problema muito grande, é disso daí de. Porque assim, pior que não é nem a pegada TV versus cinema. Porque as séries americanas não têm essa pegada. A série americana também, ela. Acho que é uma coisa do americano também, né? A gente pode falar um pouco disso assim. Vocês já viram. Mas eu vou dar uma diferença pra vocês aqui maior. Já viram TV norte-americana? Que não seja. Que não seja série? Uma coisa que me choca, assim, sempre que eu vou pros Estados Unidos, ou eu tô vendo um programa na íntegra, assim, é a quantidade de comercial que tem num programa norte-americano. Assim, eu fico muito chocado. Falo, caralho, mano, é muita coisa, assim. Eles têm muito comercial. Muita coisa rolando, assim. E é muito agressivo. A propaganda americana, pra mim, ela é muito mais agressiva do que a brasileira. Assim, a nossa propaganda, eu acho ela mais... Hoje em dia tá um pouco pior. Mas eu acho ela mais elegante. A propaganda americana é muito pá, quer pagar quanto? Você não sei o que, pagar quanto? Pá. Ela é muito apelativa, assim, ao ponto de você ficar tipo, caralho, né? Essa minha última viagem aí pra Nova York, eu tava vendo um pouco de TV, assim, eu fiquei chocado de falar assim, caralho, mano. Que isso, sabe? Você fica tipo, os caras apelam forte, tá ligado? Tipo, é meio bizarro, assim. Então tem uma mudança de comportamento na televisão, né? Tanto que muitos dos canais de TV americana e muitas séries que a gente gosta estão sofrendo porque eles perderam uma receita muito grande. Mas concordo, essa análise que você fez das séries americanas também, né? A gente não vê muito product placement dentro de séries, né? Acho que também tem esse fator a ser considerado. E tem um outro fator aqui que eu vou falar pra vocês, que tem a ver com o cinema, e que eu acho que é muito importante da gente lembrar, e das séries também, e que a Globo ainda não faz direito, uma mudancinha aqui muito grande de novela pra série, e que é o motivo pelo qual o Jorge Lucas é muito rico. É que a novela, ela vende o produto dos outros. Agora, quando a gente tá falando de uma série muito básica, que é Stranger Things, a gente pode falar que o Stranger Things, ele é o produto. O Stranger Things, ele vende muito de merchandising. Muito. Harry Potter. Sabe por que Harry Potter, às vezes, ele não precisa colocar ele comendo um M&M's, um Snickers? Porque o Harry Potter, ele é o produto. Ele não precisa se preocupar com isso. Assim, vamos colocar aqui o Harry Potter dirigindo um Ford? Não precisa. Porque o Harry Potter vai vender pra caralho. E o Harry Potter, não é que o Harry Potter vai vender só a série. O Harry Potter vai vender lápis do Harry Potter, Bobbie Goods do Harry Potter, fralda do Harry Potter, caderno do Harry Potter, camiseta do Harry Potter, sei lá, carrinho do Harry Potter, parque do Harry Potter. Disney. Pô, a Disney precisa do Aladdin comendo uma pizza da Sadia? Não. Por quê? Porque o Aladdin vai vender boneco, vai vender camiseta, vai vender cueca infantil, lancheira, porque ele vai vender pra caralho. Então, mas não precisa se preocupar com isso, velho. Porque ele é o produto. E isso é uma coisa que os gringos sabem fazer muito melhor que a gente. A Globo começou a ter uma divisão agora, há pouco tempo sobre isso. Ainda é muito ruim. Ainda é muito ruim. Não sei se vocês já viram esses produtos da Globo das novelas. Cara, é muito ruim. Eu vi uma na CCXP
esses produtos fisicamente, eu vi pela primeira vez. É meio... Ih, fechou? Não, ainda tem. Deixa eu ver. Na CCXP eu cheguei a ver isso. Cara, não... assim, é tão ruim que é difícil de achar. Não, pra vocês verem, assim... Pô, se eu colocar aqui... Vou dar um bagulho pra vocês agora. Se você entrar agora numa Piticas... Se você entrar agora numa C&A, numa Renner... Agora. Você vai encontrar One Piece. Os japoneses já descobriram fazer isso. Você vai encontrar Looney Tunes. Você vai encontrar alguma coisa do Cartoon Network. Você vai encontrar Renner, C&A, Riachuelo. Você vai encontrar isso muito fácil. Você não vai encontrar uma camiseta Quem Matou Odete Roitman numa C&A. Você não vai encontrar. Fácil não. Mas por quê? Porque eles sabem fazer esse produto muito melhor do que a Globo faz. Mas muito melhor do que a Globo faz. Pô, sem sacanagem, que eu tô tentando achar, gente. Ó, tô no link. Onde é que eu compro essa porra? Sabe? Star Wars, com certeza. Onde é que eu compro, assim? Pô, a gente tá falando de Vale Tudo. A gente tá falando da novela mais bombada deles agora, tal. Mas cadê? Tipo, não tem nada. Onde é que eu compro isso? Onde é que eu... Tá, eu sou muito fã da... Pô, um exemplar, sou muito fã da Eliana, sou muito fã do Luciano Huck, sou muito fã do Marcos Mion. Onde é que eu compro uma camiseta com a cara do Marcos Mion? Tem uma camiseta do Caldeirão, tem uma camiseta do Vale Tudo, tem uma camiseta da Sessão da Tarde, tem uma camiseta do Avenida Brasil. Pô, comprar camiseta da Avenida Brasil, vamos lá. Comprar camiseta... Não pode ser. Oh, mano, papo sério, impossível. Tem mais camiseta da Avenida Brasil falsa do que da Globo. Assim, papo sério. Ó, achei uma da C&A. Ok, de 2024, boa. Collab da C&A e da Globoplay. Puta, aqui ó, sofrido, hein? Que não existe mais. Porra. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E esse é o ponto. Tipo, o produto americano, ele é pensado pra ele ser o produto, ele pensa o merchandise com um 100%, né? Existe uma briga dentro da Netflix, aqui é um papinho de bastidor bom. Existe uma briga dentro da Netflix gigantesca de que eles precisavam criar um departamento de merchandise. Eu tava vendo uma entrevista ontem dos criadores de Stranger Things, que quando a primeira temporada estourou, os caras chegaram e viraram pra eles e falaram assim, irmão, a gente precisa agora do departamento de merchandising de vocês. E os caras assim, não, mas a gente não tem isso. Os caras ficaram loucos, falaram assim, você tá maluco. Você tá maluco, a gente precisa disso agora. Dá um jeito, vamos resolver isso agora. Então assim, e é um jeito como a gente estrutura, né? A gente faz muito mais comercial, mas isso vem até mesmo de um passado de rádio nosso. Pô, dá pra ir embora com isso daí, né? Mas a gente tem esse problema, né? A gente não sabe fazer isso tão bem quanto os gringos fazem, né? Os gringos são muito bons de ganhar dinheiro e de maneira, às vezes, que você nem sabe que você tá consumindo, assim. E aí o nosso não, a gente precisa ter essa coisa bem... Parar, explicar, compre o produto, é bem show de Truman, saca? E eu acho uma bosta, tá? Só pra avisar. Quanto eles poderiam lucrar com o bem do produto dessa novela. Mano, é muito ruim essas paradas. Na Maurício de Souza, quando meu pai trabalhou lá, não sei quem me falou, acho que quase 90% do lucro dos caras era só de merchandising. Então 90% do lucro dos caras era de vender produto. Então dos caras venderem produto, de vender coisa pros outros. Então assim, os caras sabem ganhar dinheiro. O problema é que a Globo não quer. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!